E saúde, apoio cultural, Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto, completa a sua saúde. Por causa da gestação, fica difícil a prática de alguns exercícios. Nesse momento, os mais indicados são o yoga e o pilates. As duas atividades, além de cuidarem da saúde das futuras mamães, também preparam a mulher para a hora do parto. Vamos ver. Em um ambiente silencioso, a sensação de tranquilidade. Além do relaxamento, a aula de yoga proporciona benefícios físicos, psicológicos, emocionais e espirituais para as gestantes. No plano físico, tem a vantagem de preparar a mulher para o parto com força, flexibilidade, trabalhar a musculatura das coxas, do assoalho pélvico, trabalhar a elasticidade do períneo para prevenir lacerações. Tem também as vantagens com relação ao sistema digestivo, que melhora as questões relacionadas a gases, prisão de ventre, também melhora a respiração, o que consequentemente faz melhorar os problemas de ansiedade. Enilze é mãe de primeira viagem e quer ter o parto normal. Para a economista, o yoga ajudou a posicionar o feto e ela ainda aprendeu a respirar. A respiração ela é indicada, né, como um alívio alternativo da dor. E as posições que a gente aprende na prática, ela ajuda a abertura da pelve, ajuda o posicionamento ergonômico do parto, físico, né, falando do físico. Em uma outra atmosfera, agora com elásticos, bolas e aparelhos de alongamentos, além dos benefícios físicos, o Pilates traz tranquilidade e bem-estar. Também ajuda a diminuir a ansiedade natural da gestação e auxilia as futuras mamães antes, durante e após o parto. O Pilates passa a ser uma prática indicada para as gestantes, para as mulheres nesse período da vida, por ser uma atividade de baixo impacto e por promover um sistema de fortalecimento seguro, também um ganho de flexibilidade e ainda benefícios de diminuição e prevenção do inchaço nas pernas, nos membros inferiores, fortalecimento dos braços, dos membros superiores, um trabalho para que a gente possa estabilizar a coluna e prevenir as possíveis dores na lombar e na cervical, no pescoço. Trícia está grávida de 6 meses do seu terceiro filho. A bancária atribui a tranquilidade da gestação à prática da atividade. Eu estou conseguindo manter minha forma física, né, que vai ser bom para depois que o neném nascer eu poder voltar ao peso que eu estava antes. E também em relação à disposição, evitando que eu tenha muito inchaço, que são sintomas comuns da gestação. Estou conseguindo trabalhar bem isso aí, coluna, lombalgia, essas dores na coluna devido ao peso da barriga e tudo. Eu acho que está me ajudando bastante. Bacana, né? E comer por 2 não é regra mais para as futuras mamães, mas como ter uma alimentação correta sem grandes preocupações, né? Quem explica pra gente é a nutricionista Débora Fonseca. Tudo bom, Débora? Tudo bom. A gente sempre falava disso, né? De comer por 2, agora tá liberada, tá grávida, pode aproveitar. Como é que a mãe pode adequar uma dieta saudável e ter a grande preocupação dela um pouco sanada, que é recuperar o peso após o parto? Bom, é o seguinte, primeiro vamos pensar antes da gestação, porque muitos pacientes já engravidam com algumas, vamos dizer assim, carências nutricionais, o ferro, o ácido fólico, a vitamina D, e isso gera alguns desejos, que é os comuns desejos na gestação, né, o desejo de comer doce, chocolate. Então tem explicação isso? Tem explicação, que são as faltas de vitaminas ou de sais minerais, ou alguma carência nutricional que acontece antes de você engravidar. Você já está, a moça ou a mulher, né, já está com essa necessidade nutricional e aí engravida, e aí essa necessidade fica mais exagerada, vamos dizer assim. Então, essa cultura que a gente tem de comer por 2 é totalmente já ultrapassada, né? E na verdade o que a gente recomenda é que vá numa nutricionista, faça as avaliações mesmo antes de engravidar. Eu tenho no consultório pessoas que vão para avaliação nutricional para engravidarem, porque algumas carências nutricionais também fazem com que você não consiga gerar a gestação. Então,
pode ser usado para isso. Então, essas carências nutricionais têm que ser bem avaliadas de acordo com a necessidade. Por isso que é necessário fazer os exames sanguíneos, avaliar a vitamina D, o cálcio, o ferro, a questão das anemias. E tem algumas doenças genéticas também que a gente já faz a dieta à base do DNA, coleta as células da mucosa, né, e a gestante ou a futura mãe já sabe o que pode e o que não pode comer na gestação. Interessante. E aquela história da quantidade, né? Aí você pode engordar 1 quilo por mês, você pode engordar até 11 quilos. Tem uma quantidade máxima assim, que leve a mulher à preocupação? Ó, você já está com 17 quilos a mais, isso já está perigoso? Como é que deve ser isso? O recomendado é até no máximo 13 quilos se você estiver no seu peso ideal. Vamos supor, uma pessoa está no seu peso normal, ela está com IMC tranquilo, não tem excessos de gordura, né? E aí a gente indica entre 11 e 13 quilos de ganho de peso. Não mais do que isso, porque pode acarretar tanto a hipertensão gestacional, como a diabetes gestacional, onde a criança nasce um pouco mais, vamos dizer assim, mais pesada. Tem crianças que nascem até com uns 4, 5 quilos, e isso pode ser decorrente ao excesso de peso. E qual é o mês, o período de gestação que a mulher deve tomar mais cuidado? Normalmente, eu engordei mais a partir do meu 6º mês, como é que deve ser? Não, a gestante deve ter cuidado em todos os meses da gestação. Mas os primeiros 3 meses são primordiais por conta do enjoo, porque a criança está se acomodando, vamos dizer assim, o embrião, né? Está se acomodando dentro do útero, e quando nessa fase existe um desequilíbrio hormonal muito grande. Então aí vem os enjoos, vem as dores de cabeça, vem aquela sonolência intensa. Essa sonolência é para manter a mãe com condições dessa criança ser gerada. Então nessa fase que a gente tem que ter bastante cuidado com as carências nutricionais, porque a mãe, nesse ato de vomitar, nesses enjoos, ela perde muitos sais minerais. E isso ela pode Por isso a importância de tomar os complementos. Né? Isso, desidratada. E nos últimos 3 meses também, porque a criança já se acomodou, já está chegando ao seu peso de nascer, e isso pressiona o intestino e pressiona o estômago. Então a mãe pode sentir muita azia, a constipação, que é a prisão de ventre. As mães sentem muito isso. Nessa prisão de ventre e nessa constipação, como a mãe força muito na defecação, pode dar as hemorroidas. Então a gente tem que ter cuidado nesses períodos por fatores diferentes. Isso só o acompanhamento com o nutricionista que vai dizer, né, Débora? Isso. A gente não está sem um tempo para continuar ainda, a gente tem outras dúvidas para tirar com a Débora. Acho que a gente vai fazer outro programa só sobre esse assunto, que muito me interessa agora. Mas a gente vai assistir e convidar a Débora também para assistir uma matéria muito importante, bem bacana, que é sobre o sangue do cordão umbilical, que é rico em células tronco, que pode ser usado em tratamento de doenças como leucemia e até alguns tipos de câncer. Na hora do nascimento, a ligação do bebê com a mãe é cortada, mas a importância do cordão umbilical continua para toda a vida. Você sabia que você pode guardar o cordão umbilical dos seus filhos para que futuramente, se eles venham precisar tratar de alguma doença, usar as células desse cordão? Já sabia. Sabia. Se você pudesse, você teria feito isso para se prevenir de alguma doença deles? Meu filho hoje necessita de um transplante de intestino, mas não tem como fazer uso, porque não tem na medicina ainda transplante de intestino. Se na época eu soubesse disso, hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Já ouvi falar, sim, e acho bacana, né? Que é uma maneira da gente prevenir uma coisa ruim que possa acontecer no futuro, né? A gente nunca sabe o que é que nos aguarda, a gente não quer nada que aconteça de ruim, mas é sempre bom. O sangue do cordão umbilical e da placenta são ricos em células-tronco, que têm um grande poder de regeneração. A coleta das células-tronco do cordão umbilical é feita no momento do parto. O bebê vai nascer e, assim que houver o corte do cordão umbilical, a equipe do banco de cordão umbilical vai colher todo o sangue, tanto do cordão umbilical
como dos capilares placentários. O sangue é coletado logo após o nascimento do bebê. Depois de coletado, esse material fica armazenado em laboratórios, para que, caso o paciente precise, seja usado no tratamento contra algumas doenças. Existem vários tipos de leucemia, tem aproximadamente umas 300 variações de leucemias. Fora as leucemias, nós podemos citar também as doenças autoimunes, como por exemplo o diabetes infanto-juvenil, podemos citar a doença de Crohn, podemos citar a esclerose lateral. Existem também várias patologias em fase de pesquisa. Então, como eu falei, se hoje nós temos 80 patologias rotineiramente sendo tratadas, no futuro nós teremos uma quantidade bem maior. A popularização do tratamento e o aumento no número de coletas fez com que o custo do procedimento se tornasse mais acessível. No banco particular, existe um custo realmente para manter, para processar e para guardar as células-tronco do cordão umbilical do bebê. Esse valor está muito acessível nos dias de hoje. Realmente, no início era uma técnica bastante onerosa, mas atualmente é um valor de aproximadamente R$ 3.500 a R$ 3.900. A gente fala sobre amamentação e cuidados com o recém-nascido. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde.